Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Mais uma vez, eu sempre abro o podcast dizendo a importância de trazermos boas referências a você que nos acompanha, para que você, então, baseado com informações, possa formar um senso crítico que é tão importante para construirmos um mundo, um país melhor. Precisamos de pessoas que pensem. E para que você pense, você precisa, obviamente, alimentar o seu consciente, subconsciente com informações de qualidade. E eu recebo hoje aqui a minha amiga Tâmara Lilian, mentora de líderes. Seja bem-vinda, Tâmara. Muito obrigada, Shimon. Um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma ótima tarde para nós. Ô, Tâmara, uma das suas especialidades dentro de toda a tua área de atuação é falar sobre lideranças. E nós temos aqui uma temática muito interessante. Eu gostaria que você apresentasse essa temática para as pessoas que nos acompanham. Sim, vamos lá. É um prazer. Falar de liderança hoje é falar de algo que é bastante conhecido já, né? Mas muitas pessoas confundem o termo liderança com um cargo, e liderança é comportamento. Então, quando nós falamos de liderança hoje, a gente está falando de comportamento humano eficaz, direcionado a um resultado, tá? Direcionado a inspirar um grupo de pessoas a realizar uns objetivos. Hoje. Porque nós vivemos num mundo muito cíclico e os ciclos, eles se fecham muito, se abrem e se fecham muito rapidamente. Sim. Nós não temos mais todo o tempo do mundo para resolvermos. E principalmente quando nós entramos na área do empreendedorismo, tempo é dinheiro. Sim, tempo é dinheiro. Então a tua especialidade, o teu trabalho é ajudar pessoas de níveis de liderança a terem um alto desempenho num determinado prazo, né, de tempo ali, porque a pessoa não tem a vida toda, né? Ela não. Muitos líderes não têm 4 anos, que de repente é o tempo de uma faculdade, para ele resolver a dor daquela empresa, porque é dinheiro, né? Exato. Existe hoje essa demanda latente, né, dos resultados rápidos, mas veja bem, se a gente fala de treinamento, se a gente fala de pós-graduação, MBA, a gente tem aquele tempo. E o meu trabalho é exatamente nós ganharmos tempo e otimizarmos os resultados. Olha só, ou seja, o teu trabalho é trabalhar com o pouco tempo que temos para resolver aquela situação. Isso aí. Agora, efetivamente, onde que entra a tua atuação no dia a dia de um empresário? Olha só, tudo começou lá atrás, Shimon, quando eu desenvolvi um trabalho de consultoria e nós fazíamos algumas visitas a empresas. Era um projeto muito específico de uma grande empresa que atende micro e pequenos empresários, em que nós fazíamos visitas a essas empresas, nós levávamos alguns materiais de gestão, materiais estes que eram eficazes para a gestão dos negócios, para que houvesse mais produtividade e os empreendedores realmente vissem resultados. E na hora que chegávamos na empresa, era aquela alegria, né? As pessoas muito felizes com a nossa chegada, trazendo, enfim, soluções, tipo o remédio para a minha dor, né? Mas o que acontecia? Nós deixávamos ferramentas de gestão e aí depois de um tempo, quando voltávamos lá a essa empresa, nós percebíamos muitas vezes que esses materiais nem foram lidos, não foram olhados, muito menos colocados em prática. E isso foi me incomodando, sabe? Porque é um percentual muito grande dessa realidade que eu vivenciava ali. Era um percentual grande de empreendedores que, mesmo com uma dor latente, nós levando as ferramentas... Tem um exemplo prático dessa dor? Só para a gente se conectar com você? Sim, um exemplo prático. Eu lembro de uma empreendedora que a gente fez um trabalho legal com ela, que aconteceu exatamente isso. Nós levamos esse material e o grande desafio dela era gestão financeira, gestão de caixa,
né, o controle de estoque. Ok. Ela tinha muita dificuldade. Nós levamos ferramentas eficazes ali. Na época eu trabalhava com consultoria diagnóstica de negócios, com planejamento e desenvolvimento de negócios, e tínhamos parceiros consultores que trabalhavam nas áreas, né, de finanças, de estoque, enfim, de logística. E nós trabalhávamos nesse projeto junto. Mas, enfim, essa empreendedora, né, muito feliz, vendo que nós estávamos ali com ferramentas eficazes. E com a dor da... Muita gente fala, o problema na minha empresa são as finanças. Eu sou desorganizado. Eu não sei quanto eu faturo, quanto eu gasto. Eu não sei o custo da minha empresa. Tô perdendo dinheiro. E ela te chamou. É uma dor latente, sim. Porque, na verdade, nós fomos pelo que isso estava causando no negócio dela. Né? Não tem controle, não tem gestão, não tem lucratividade, você não vê a produtividade, você não vê o lucro do teu negócio, entende? Então, enfim, eu estava com aquela dor. E o interessante aí que me fez refletir é, se nós levamos o material e ela ficou extremamente feliz com a nossa chegada, receptiva ao material, entendendo que aquilo realmente iria trazer as soluções que ela estava precisando ali naquele momento no negócio dela, porque ela não fez, não realizou, não implantou as ferramentas, não fez aquilo que precisava ser feito. E aí, aquilo me abriu para alguns estudos, tá? E eu fui pesquisar, eu fui ver o quanto de aproveitamento as pessoas realmente fazem de pós-graduação, de MBA, de palestras e estudos. E eu vi que é muito pouco. Olha, eu diria que menos de 10% muitas vezes. O profissional aplica menos de 10%. Menos de 10% muitas vezes do que tem de conhecimento. Né? Isso já faz alguns anos, tá? Vamos dizer aí para mais de 10 anos que isso aconteceu. E naquela época a gente não tinha ainda tanto acesso, né, talvez, né, não todo o Brasil tinha tanto acesso à internet, ao Google, a conhecimentos e ferramentas que hoje a gente tem. Mas o fato é que nós levamos para ela as ferramentas e ela, mesmo querendo realizar, ela não realizou. Então ela teve uma pane elétrica, vamos usar um exemplo bem comum. Tive uma pane elétrica, né, no quadro de energia lá da minha empresa, a Tâmara chegou com a equipe, com as ferramentas, você vai precisar desse alicate, você vai precisar desse fio, você vai precisar dessa fita isolante aqui, vou te entregar, tá aqui, você vai usar isso. Mas aí você chegou um mês depois e eu não usei as ferramentas e não arrumei o meu problema. Aí você Continuava no escuro. Continuava no escuro. Aí você identificou, você buscou entender o porquê que o Shimon continua no escuro. E o que você descobriu? Isso aí. E aí, fui começar a entender o que era, comecei a estudar e eu descobri nomes como coaching, PNL, né, ferramentas ótimas de psicologia, de gestão de negócios. E eu entendi que se tratava, na verdade, do componente fundamental na empresa que faz as coisas acontecerem, que é o ser humano. E o ser humano a gente está falando enquanto sua totalidade. E naquela época, Shimon, isso era muito distante ainda, porque o foco era muito nos números, né, nas ferramentas e nas metodologias de gestão que deveriam ser aplicadas e ela, sim, gerava resultados. Tá? A gente, graças a Deus, nós estamos indo para um despertar da importância do olhar humano dentro das organizações. E esse olhar traz a diferença quanto aos resultados. Mas a gente precisa fazer isso de forma muito cirúrgica e precisa, muitas vezes, para que nós possamos trabalhar, sim, metas, indicadores, ainda é uma empresa, a gente precisa ter, sim, referência de onde a gente precisa e de onde a gente quer chegar, mas trabalhando também o olhar para a equipe, porque é esse olhar para a equipe que faz a equipe ser produtiva e gerar resultados. Tâmara, eu gostaria que você elucidasse, assim, de uma forma que nós possamos entender, nós leigos. Então, por exemplo, você chegou, eu tô com um apagão lá na minha empresa, você chegou com as ferramentas, com o alicate, com a fita, com o fio, né, com a caixa de ferramentas ali, deixou, Shimon, tá aqui. As ferramentas que você precisa para resolver o teu problema estão aqui. Tô deixando aqui para você, assim, assado, você vai usar, você vai pegar o alicate, cortar ali, você vai pegar a fita e enrolar dessa forma. Aí você foi embora, eu não fiz. Eu não fiz por quê? Porque eu não sei fazer, porque eu não soube delegar para minha equipe,
porque eu não reconheço as habilidades da minha equipe, o que que é? Eu vou aproveitar, tá, esse seu comentário, muito boa pergunta, para trazer os pontos-chave que eu quero trabalhar hoje com a gente aqui, os pontos-chave da liderança dos tempos atuais, tá? 3 pontos. Primeiro, eu quero destacar o E, tá? É o EPP que eu trabalho enquanto metodologia nas minhas mentorias com os meus clientes. E aí a gente destaca o E, que é o olhar para o eu. Eu enquanto pessoa, eu enquanto profissional, eu enquanto gestor de uma equipe, de uma empresa, e principalmente esse olhar para onde eu quero ir, né? Olhando para onde eu quero ir, mas olhando para mim. Não tem jeito, a gente precisa desse olhar humano, a gente precisa entender realmente qual é a sua identidade enquanto ser humano e qual a sua identidade enquanto empreendedor, para que nós possamos construir a partir daí a cultura do seu negócio. E essa cultura construída, a gente tem sim, né, colaboradores que se envolvem com ela, porque sim, pessoas querem estar próximas a pessoas, a líderes que tenham um propósito. Então não adianta eu olhar, eu acho a cultura do Google maravilhosa, eu acho a cultura da Apple linda, eu gostaria que a minha empresa tivesse essa cultura, aqueles puffs, aquelas áreas de descanso, uma lanchonete, eu queria aquele clima, só que eu que sou o dono da empresa, não tenho isso, nem sei, nunca vivi isso. Exatamente. Okay. E aí a gente entra na questão identidade, do olhar do eu, tá? Quando nós falamos do eu, que é o primeiro ponto-chave para trabalhar a sua liderança, nós falamos de você olhar para si mesmo, identificando ali quem você é, o autoconhecimento, né? Que nada mais é do que você conhecer a si mesmo, entender quais são os seus valores, entender o que é importante para você, aquilo que te move e o porquê você faz o que você faz. E para isso, para você entender realmente e construir, identificar, perceber a sua identidade, quem você é, o que faz sentido para você, para isso você precisa de uma investigação profunda, sabe? Aí a gente vai falar muito do lado humano, sim, mas a gente está falando do ponto-chave, das ferramentas que fazem o negócio acontecer. E olhar para o eu enquanto empresário, olhar para mim enquanto ser humano, o que me move? Quais são as minhas correntes, aquelas que me prendem a muitas crenças, a muitas ideias, a muitas verdades que eu acredito que sejam absolutamente verídicas, mas o quanto elas realmente fazem sentido hoje? É o olhar e se questionar nas suas verdades e se questionar naquilo que muitas vezes você acha que é importante, mas por que é importante? Por exemplo, a gente tende a muitas vezes fazer comparações, né? Eu enquanto pessoa, eu enquanto empresário. E essas comparações podem ser positivas quando elas vão em cunho de, né, modelar, de encontrar pessoas que te inspirem, de encontrar empresas que tenham valores que te inspirem, mas lembra que a sua identidade é a sua identidade. Pessoas que têm desafios em encontrar a própria identidade, tá? Pessoas que têm desafios em construir e descobrir essa identidade, quem eu sou, têm dificuldades em construir negócios de sucessos hoje. Porque hoje a gente já entendeu que os negócios de sucesso são negócios que têm a sua própria identidade. Sim, e a gente não estava lá, né? Quando o indivíduo, vamos colocar aí, um indivíduo de sucesso que hoje fatura milhões e fala isso publicamente, minha empresa bem sucedida, fatura milhões e tal, mas nós não estávamos ali na concepção daquele negócio. Sim. Né? E nem na forma como ele descobriu a identidade dele. Acontece que aí hoje eu tenho a minha identidade e quero ter o mesmo sucesso que o empresário, né, está divulgando que tem e comprova ali com a sua vida, com o seu dia a dia. O grande desafio é pegar o conhecimento que ele está disposto a entregar e adaptar para a minha identidade. Porque fazer exatamente a mesma coisa que ele faz não significa que eu vou ter sucesso no que eu faço hoje. Mas, usando a metodologia que ele está disponibilizando, né, através de falas, até de mentorias e tudo, usar essa metodologia, usar essa ideia dentro da minha identidade é que é o desafio, porque eu preciso me conhecer muito bem e falar assim, olha, o que ele está dizendo eu poderia enquadrar aqui, ali, assim, assado dentro do meu negócio. Isso.
Até porque é mais fácil para você performar e ter resultados com aquelas ferramentas que representam quem você é, do que você se modelar, se espelhar em uma identidade que, por mais que você veja que tem sucesso, mas não é você, entende? Não é o seu negócio. Você precisa dessa identidade de novo, tá? Só pra gente recapitular aqui, tá? Os 3 pontos chaves da liderança hoje. Primeiro começamos com o E, que é o olhar para o eu. Olhar para minha identidade, para que a partir dela eu construa um negócio de sucesso com uma identidade própria. Lembrando que hoje no mercado, negócios de sucesso são negócios que têm a própria identidade. O que é essa... alguns pontos rápidos aí. O que é essa ter uma identidade? Ter uma identidade, a gente está falando da personalidade de quem você é, daquilo que você traz, dos seus valores. Os seus valores, aquilo que é importante, os seus objetivos, as suas experiências construíram a sua identidade. Aonde você nasceu, o que você traz de aprendizado, o que você traz de cultura, o que você traz de aprendizados, o que você traz de emoções e sentimentos de acordo com o que você vivenciou lá atrás. Tudo isso forma hoje quem você é e sua identidade. Somado a isso, a gente pode trazer também, tá, a tua mente, o quanto você tem trabalhado ela para aquilo que você quer realizar. Então, quando você olha para você nesses pontos, olhando para os seus valores, para quem você é, para aquilo que é importante para você, você consegue realmente identificar que negócio que você quer construir e até mesmo passar isso para as pessoas da equipe. E, gente, isso é tão na prática, a gente trabalha isso na prática, né? A gente não fica na teoria do motivacional. Não, ao contrário, a gente traz para a prática. E construir essa identidade no mercado, construir os seus valores a partir de quem você é, do que você traz, né? E daquilo que você acredita para construir um negócio e deixar um legado, trabalhar isso gera lucro, gera muito dinheiro. Ô, Tâmara, eu vou desabafar com você aqui. Sim. Hoje, uma das maiores dores de uma liderança, nós estamos falando de liderança hoje, né? Sim. É justamente, eu tenho uma identidade, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho um sonho, e a maior dificuldade é conseguir traduzir isso para as pessoas que trabalham comigo. Isso. Aí nós vamos para o segundo ponto-chave. Vamos para o segundo ponto-chave e o terceiro, tá? Talvez essa resposta você vai ter mais no terceiro ponto-chave que eu vou trazer. Mas então deixa eu te trazer uma informação. Sim. Hoje, a maior dificuldade é fazer ou trazer o colaborador, o associado, o funcionário para trabalhar e viver o teu sonho. Porque as pessoas, elas estão trabalhando para receber no final do mês e não para construir algo. É uma grande dificuldade do líder colocar a sua equipe para trabalhar a seu favor e não contra si ou pelos seus próprios interesses. Porque se cada um trabalhar para os seus próprios interesses, é a Torre de Babel, né? Ela vai ruir, ela não será. Mas agora, com todos esses desafios que nós vivemos, com o excesso de informação, é tudo muito rápido. Às vezes a gente está dormindo, não vê o que está acontecendo. Como, né? Como que eu, empresário, vou colocar a minha equipe para viver o meu sonho? E para que esse sonho seja também o sonho dele, da equipe. Esse é o ponto, a conexão entre o seu sonho com o sonho do outro. A gente vem muito, né, de uma cultura de que o empresário é o explorador e o colaborador é o explorado. E isso está, enquanto cultura, muitas vezes, está ali incrustado no inconsciente do brasileiro. Meu Deus. Então, o que ele traz vou trazer o que eu posso te dar para realizar o seu sonho. Exatamente. Tá, aí é o ponto que nós precisamos trabalhar na liderança de hoje, tá? Para que ela seja realmente eficaz e gere resultados. É o papel do líder transformar ideias. É o papel do líder transformar isso e gerar essas conexões. Como diz, vender... Você vê, você já tem que ser vendedor aí, né? Sim. Porque você tem que vender essa ideia pro teu colaborador, pro teu funcionário, pro teu parceiro, pro teu sócio, para que ele venha junto contigo. Senão, é um choque e todo mundo tá perdendo dinheiro.
Exato. E essa é uma realidade muito comum, né? Eu vejo muitos empreendedores reclamando do quanto está difícil formar equipes, encontrar bons líderes, né? Contratar pessoas realmente comprometidas. Mas, gente, é esse o ponto, tá? Vamos falar do segundo ponto, chave da liderança. Vamos falar sobre propósito, o porquê, né? Então, o primeiro ponto é o olhar para o eu, né? Meu autoconhecimento, para que eu me entenda, eu entenda os meus valores, aquilo que é importante e como eu quero construir a identidade do meu negócio a partir de quem eu sou. O segundo ponto é o propósito, é o porquê e o quê. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar, mas e o porquê também. Até junto com o aonde eu quero chegar e por que eu quero chegar ali. E esse porquê, apesar de parecer muitas vezes óbvio, ele precisa ser analisado. Porque eu quero ganhar dinheiro, repetidas vezes visto, sabe? Porque o ganhar dinheiro você pode ganhar de diversas formas ou não. Mas o olhar para aquilo que você realmente quer construir e colocar ali a sua integridade, colocar ali a sua originalidade, a gente está falando de propósito bem alinhado com a tua própria identidade e a partir daí, e é o legal, a partir daí você vai trazer as pessoas certas, que é o terceiro ponto-chave da liderança nossa de hoje, que é o P, as parcerias, que é esse olhar e o contratar, o fazer conexões com as pessoas certas. Então, antes de você falar do P, né, nesse segundo ponto, o questionamento, nós não sabemos fazer as perguntas. Não. Porque você pergunta assim, aonde você quer chegar? Eu não sei, a maioria das pessoas não sabe o que perguntar para ele receber a informação correta. Exato. E aí a gente fica perdido. Crise de identidade. Quem eu sou, para onde eu vou, aonde eu quero chegar. Daí se eu começo a pensar nisso, os miolos começam a ferver. Por quê? Porque eu não tenho as respostas, muito menos... Porque para você ter a resposta certa, você tem que saber perguntar. Isso aí. O mundo de hoje, ele não vai responder exatamente o que você precisa se você não souber a pergunta que você... aonde eu quero ir, né? Mas você sabe, Shimon, que para você formular as perguntas certas, você precisa ter algumas reflexões e algumas referências, mas principalmente você precisa ter clareza daquilo que você quer e de quem você é, para formular as perguntas certas, para a partir delas ter a resposta para construir o que você quer. Meu Deus! Sim, por isso que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando de construir negócios de sucesso hoje, a gente está falando do E e o P, que são os 3 pontos chaves que eu estou trazendo enquanto liderança eficaz hoje. Liderança dentro do teu negócio com a tua equipe ou a sua liderança com o seu negócio no mercado. Não dá para fazer essas perguntas a partir do objetivo, a partir de um olhar do caos. A gente precisa fazer essa análise dessas perguntas certas a partir de quem eu sou, da minha identidade diante do caos. Planejamento. Diante das situações difíceis ou diante daquilo que eu quero alcançar. Respondendo para ti também, para reforçar a pergunta que você me fez lá atrás a respeito dos desafios hoje de se encontrar pessoas boas. Sim. A gente precisa trazer as pessoas para construirmos juntas um sonho, construirmos juntas um objetivo. E isso não é algo distante, é super possível hoje, até porque alguns estudos científicos mostram que pessoas boas gostam de trabalhar em empresas líderes, pessoas profissionais bons que buscam evoluir, que buscam se aperfeiçoar, que buscam, né, esse autoconhecimento, que busca reforço dos seus valores e o propósito bem definido em vida, que são as pessoas que a gente quer dentro do nosso negócio. Essas pessoas buscam empresas líderes, empresas com a sua identidade, empresas que apresentem para ela essa noção de evolução a partir do empresário, a partir do líder, entende? Todo mundo quer trabalhar com um bom líder, não é? Como atrair essas pessoas? Porque, veja, eu tô pensando, você tá falando aí... Você já tá imaginando, tá vindo, né? Minhas dores aqui, né? Hoje, um dos grandes desafios da minha empresa, da Masal 360, é ter um vendedor. Ter alguém que comande o departamento comercial e que venda.
E que ele não fique precisando de mim, por exemplo, como o sócio da empresa, que eu fique do lado dele fechando os negócios. Eu quero alguém que compre, que venha fazer parte desse sonho, que queira e que tenha ambição suficiente para querer construir mais e, de repente, até mais do que eu mesmo, e que ele assuma essa posição e fale: esse departamento é meu. Você é o dono da empresa, mas esse departamento de venda é meu e eu vou trabalhar e vou vender, eu vou trazer negócios para dentro da empresa. Esse é a minha maior dor. Agora, como atrair esse bom profissional? Porque simplesmente anunciar um salário de 10, de 20 mil... Não é o salário. Adianta. Não é o adianta. salário. Porque aí vão vir pessoas que só querem o salário. Não é o salário. Aí que é o ponto. Aí que é o ponto que muitas vezes se torna um ponto cego na empresa. É o teu propósito, o propósito do teu negócio bem alinhado e claro, suficientemente claro no mercado para que essa pessoa venha. Mas o principal, vem o terceiro ponto, posso entrar no terceiro ponto vamos lá. Nossa liderança, que são as parcerias, as pessoas que vão trabalhar com a gente. E aí a gente está falando de pessoas certas nos lugares certos. Nós falamos, de novo, falando dos 3 pontos chaves, repassando os 3 pontos chaves. Primeiro, o eu, o olhar para quem eu sou. Formei a minha identidade, descobri a minha identidade, identifiquei os valores e aquilo que eu quero construir no meu negócio, porque eu entendo que é importante para mim. Não porque deu certo para o outro, mas porque para mim faz sentido. Funciona. É o que eu acredito e é o que me faz me sentir pleno, realizado na minha vida profissional e pessoal. Okay. Tá? Aí o segundo Esse é o primeiro ponto. O meu olhar. O segundo ponto é o propósito. Então, eu ter claro o que eu quero, né? Eu entendi quem eu sou e eu agora entendo melhor o que eu quero e como eu quero aquilo. Então, sim, eu quero ser um empreendedor, mas, né? Em que perfil de empresa? É isso. Propósito eu quero ser algo e o porquê que eu quero fazer aquilo. Esse é o propósito? O que eu quero fazer que se conecte com quem eu sou realmente, o porquê eu quero fazer aquilo e o como eu quero desempenhar aquilo dentro, né, pensando nos meus valores, pensando naquilo que eu vou entregar ao mundo enquanto construção de negócio. Porque quando a gente fala em negócio, a gente está falando de legado, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto. Se eu estou alinhado com o primeiro e o segundo ponto chaves, a gente fala aqui do terceiro ponto, que são as parcerias, as pessoas que vão caminhar contigo para realizar seus sonhos. Aí a gente está falando da vida pessoal, né, dos parceiros, daqueles amigos que a gente quer realmente estar junto, dos nossos relacionamentos, mas trazendo ali para o mundo da área de negócios. A gente está falando das pessoas certas que vão trabalhar com a gente, das pessoas que vão juntos no dia a dia. Imagina, aonde a gente passa mais tempo da nossa vida no ambiente de trabalho. Então a gente precisa pensar em pessoas que realmente queiram no dia a dia, nos desafios, na rotina, construírem juntos o nosso propósito. E isso só vai ser possível se, primeiro, selecionarmos as pessoas certas. E essa pessoa certa, eu quero lembrar que nós precisamos ter a clareza do que é essa pessoa certa. O que é essa pessoa certa para minha empresa? Porque eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, ou alguém se apresenta, e se eu não souber, se eu não conhecer, primeiro que eu tenho que conhecer bem a estrutura da minha empresa, eu acredito. Sim. Porque para eu saber aonde aquela pessoa será mais eficiente dentro da composição dessa empresa. Sim, e até mesmo para você conhecer de verdade a estrutura, o clima, a organização, o ambiente organizacional. Muitas vezes você precisa ter essa reflexão, esse olhar para dentro que muitas vezes falta. Então, num primeiro momento, Tâmara, não é de dinheiro que nós precisamos. Nós podemos fazer dinheiro, mas não é o ponto. Não é o dinheiro. Porque às vezes, porque sozinhos nós não construímos nada, né? Precisamos de pessoas. E a preocupação do empresário, do empreendedor eu não tenho 20 mil para pagar o salário de um bom profissional. Só que, pelo que você está nos ensinando,
Você não precisa, num primeiro plano, do 20 mil. Você não precisa ter esse dinheiro. Você precisa de alguém que te ajude a levantar esse dinheiro. Isso. Lembrando que a gente está falando de construir um propósito que chega a um ponto que ele não é mais seu, ele é da equipe e precisa ser da equipe. E quando falamos em construção de propósito, a gente está falando dessa clareza de que as pessoas que estão juntas precisam entender qual é. E por mais que pareça óbvio, sabe, Shimon, eu trabalhei com algumas empresas lá atrás que estavam enfrentando alguns desafios de desalinhamento de equipes e que não vinham resultados na área comercial, a falta de organização do administrativo, mas isso vinha da diretoria, isso vinha dos empresários. Muitas vezes a falta de clareza do papel de cada área da empresa, do propósito de cada uma delas, as áreas chaves que precisam ser trabalhadas, olhando sempre pessoas, pessoas que realizam os processos. E esse olhar para essas pessoas, ele precisa ser muito preciso, porque muitas vezes a pessoa está trazendo um resultado, mas ela poderia estar trazendo muito mais. Porque muitas vezes também, acontece de nós contratarmos pessoas boas, e quando essas pessoas entram na nossa empresa, elas deixam de ser boas. Ou elas são apenas boas, mas não são excelentes. E isso diz muito sobre o terreno que nós plantamos a semente. Se esse terreno está realmente preparado, propício a uma boa semente, não basta a semente ser boa. Ok, aí na prática, por exemplo, dentro das tuas habilidades, eu te chamo para minha empresa. É departamento comercial, Tâmara, eu quero melhorar. Você vai olhar o meu negócio, o formato do meu negócio, que você falou aí, o terreno, né? Área comercial. O que eu devo estar fazendo na área comercial, que é preparar esse terreno para que o meu vendedor, vamos colocar assim, ele possa plantar e colher. Isso aí. Olha só, nós temos hoje na empresa 2 produtos que são fenomenais, tá? Que é a mentoria de liderança e gestão, que ela geralmente é direcionada ao empresário e a líderes com grande poder de decisão dentro da empresa, e a gente ajuda eles a trabalharem esses 3 pontos chaves que nós trouxemos hoje, e também o olhar para o negócio, tá? Olhamos para nós, olhamos para toda a cultura e os valores que a gente quer trazer, e agora a gente vai olhar para o negócio e a gente também faz isso. Esse olhar para o negócio. Então é o olhar a partir da liderança e depois para o negócio, para os pontos, tá? A gente faz esse diagnóstico empresarial olhando esses pontos chaves, as áreas chaves da empresa, tá? Que muitas vezes a pessoa acredita que o ponto ali de trabalho, os gaps, as dores estão, né, nas vendas que não estão vindo, nos vendedores lá na ponta que não estão conseguindo trazer esse resultado, mas falta um alinhamento, falta uma reunião para trazer claramente as metas, falta a construção de identidade, falta contratar as pessoas certas, porque por mais que elas sejam boas, muitas vezes elas são boas, mas não para estarem naquela área, naquele setor, na empresa. Tá? E esse olhar precisa ser minucioso. A gente está falando aqui de o olhar para ferramentas de comportamento, de perfil comportamental. A gente está falando de olhar também processos e aquilo que dá certo para o seu negócio e que precisa dar certo, né? E a gente está falando também de planejamento estratégico. Só que esse planejamento estratégico, para aquilo que você quer construir no seu negócio, para o resultado, a gente só vai ter a eficácia dele se nós trabalharmos antes os 3 pilares chaves da liderança, para os gestores, para os diretores. E aí é o segundo produto nosso, que é esse trabalho com a empresa, né? É um trabalho de mentoria, um programa de liderança e negócios, onde a gente trabalha tanto a direção da empresa quanto as áreas para a expansão. Áreas, entenda, líderes de cada área para a expansão do negócio, para crescimento. Quem faz a empresa crescer são as mentes pensantes dos líderes da empresa. Eles fazem o negócio crescer e para isso, sim, vamos voltar nos 3 pontos chaves, precisa todo mundo estar alinhado no conhecimento das próprias habilidades, das competências, das hard e soft skills que são tão faladas hoje. A gente precisa falar também de propósito bem alinhado da empresa, do seu negócio e aonde você quer chegar no mercado e o porquê.
E a partir daí, por incrível que pareça, você conecta boas pessoas. Mas esses pontos, essas etapas, elas precisam ser feitas com cuidado, minuciosamente e de preferência por um profissional, porque você dentro da empresa, você está ali envolvido em tantas demandas, você está ali no dia a dia consumido pela rotina do teu negócio, que você tende a olhar aquilo que você sempre olha. E aí você negligencia alguns pontos cegos, entende? Você falando, de repente, para algum empreendedor, pode parecer tão distante, né? E aí vem a pergunta. Esse planejamento estratégico, né? Essa visão de buscar as necessidades, identificar os pontos cegos, ele funciona para qualquer tamanho de negócio ou só vai funcionar a partir de um determinado momento daquele empreendimento? Ele funciona assim para qualquer negócio, tá? Hoje eu trabalho com empresas que já estão no mercado, né? Que já tem algum tempo, ou seja, que tem o conhecimento, a expertise, o know-how daquilo que entrega, mas quer ir para um próximo passo. Geralmente é um nível que a empresa tentou, que os empresários tentaram muitas vezes, né? Crescer um pouco mais, mas acabam percebendo ali que ele está andando em círculos, que os desafios continuam os mesmos. E aí muitas vezes esse empresário vem falando para si mesmo, não, é normal, tá todo mundo assim, né? Às vezes a gente até busca referências lá fora para comprovar aquilo que eu acredito, porque muitas vezes não quero mudar. Então, você encontra, se você buscar referências, você vai encontrar de pessoas vivendo as mesmas dores, entende? Porque incrivelmente a gente enxerga isso, né? Nós temos facilidade de identificar as dores similares. E aí você vai olhar e vai comprovar a tua crença de que tá assim mesmo, né? É difícil mesmo, todo mundo tem dificuldade em trazer pessoas boas. Hoje é difícil, os bons já estão contratados. Ou, as pessoas boas, né, saíram, foram montar os próprios negócios. Todo mundo reclama de liderança. Não. O que acontece é que hoje as pessoas não sabem fazer a liderança. E, infelizmente, nós temos no mercado empresas com um modelo de liderança tradicional, lá dos nossos avós, lá dos nossos pais. E, gente, isso não dá certo hoje. Não dá certo. O que a gente tem é uma alta frequência de pessoas saindo e entrando, né? Quando você tem essa alta frequência de pessoas saindo e entrando, muitas vezes você tem dificuldade na aplicação, né? Na interiorização dos valores, das crenças, que é a cultura empresarial. E aí a gente não atinge os resultados porque são as pessoas em parceria, as pessoas certas que fazem o negócio acontecer. Então você está perdendo dinheiro, tempo e negligenciando os seus objetivos. Então, o grande desafio, né? Quais são as características básicas de um líder hoje? Precisa estar aberto e disposto a trabalhar o E, do olhar para o eu. Eu tenho que me enxergar. Você precisa estar aberto a se enxergar. Tá, vamos supor, Mas Shimon, como me enxergar com todos os meus vícios, né? Porque... Por isso que é tão difícil sozinho, né? A mente vai aplicar peças. E assim falando, parece, tá bom, eu vou sentar, poxa, na internet tem tantas ferramentas legais, né? Eu posso sentar e jogar no Google e pedir alguma ferramenta de autoconhecimento. Mas aí vem o ponto, Shimon. Testes, né? Nós temos, sim. Tem aqueles testes, né? Tem ótimos testes. Vocacionais, outros testes de personalidade. Tem análise de perfil comportamental. Isso é até legal, isso é até bom para a pessoa, sim, se entender um pouco mais. Mas é um complemento, porque a eficácia de eu me entender as minhas ferramentas e conseguir colocar em prática aquilo, muitas vezes é demorado. E às vezes é muito, muito, muito difícil. Por isso a importância de um profissional, de alguém que realmente seja especialista em gente, em desafios, em negócios, para conseguir trazer para você esse olhar e as mudanças necessárias, né? Quantas vezes você já colocou metas para você de alguma mudança, de algo que você quer realizar, de algo que você diz para si mesmo que precisa, seja começar uma atividade física, seja beber mais água, seja se alimentar de forma mais saudável, seja ler livros, né? A gente tem muito hoje pessoas que querem ler, mas não conseguem seguir com esse hábito e gera o quê? Frustração, né? Gera frustração por não entender. E a gente volta naquela... Um livro
ele não sabe como fazer para terminar um livro, né? Só que ele vai lá e escolhe o livro mais grosso, com um assunto mais complexo, e aí a leitura se torna difícil. Sim. Mas, no fundo, a escolha dele para começar é que foi equivocada. Muitas vezes a pessoa está o tempo todo parado, sem ler, né? Na hora de escolher um livro, escolhe o livro mais grosso para falar para si mesmo. Vou chegar sendo o melhor, vou ser o rei da coisa toda, né? O rei da leitura da coisa toda. Então, não vou ler um livro fininho, um livro legal de histórias. Vou começar com o mais grosso para eu sentir orgulho de mim ao realizar aquele objetivo. Só que não houve o olhar e a preparação correta para fazer isso. Aí, automaticamente, as nossas metas pessoais naufragam, reforçando as nossas frustrações, que reforçam a baixa autoestima e reduzem a produtividade. Só que a gente precisa lembrar, Shimon, que o empresário passa por isso, mas os líderes dentro da empresa, os colaboradores dentro da empresa passam por isso. E aí a gente deu o exemplo do livro, mas a gente pode trazer também para a realidade das ações que você precisa realizar. De repente, o desenvolvimento de um novo projeto na tua área da empresa. De repente, alguma novidade, algum hábito que você queira introduzir na tua rotina enquanto líder para trabalhar com a equipe. De repente trabalhar, né, de uma forma direcionada a tua reunião. Alguns pontos de desenvolvimento que você precisa trabalhar para transformar aquilo num hábito para gerar o resultado que você precisa hoje para a tua equipe. Só que são hábitos. É aquele mesmo princípio que move quando eu decido ler um livro, eu quero ler um livro grosso. Eu vou muitas vezes me deparar com a mesma situação, porque não teve a devida preparação antes. E aí nós, naufragados, inundados da nossa rotina, né? Dos desafios do dia a dia. Todo dia tem desafio, né? Todo dia tem desafios. E nós, né, imersos na onda de desafios e demandas do nosso negócio, a gente acaba perdendo o timing, o tempo de olhar e refletir e crescer. E trabalhar novas oportunidades. E trabalhar o meu olhar para essas novas oportunidades que começam a partir da mudança de mentalidade, que começa a partir do olhar para mim e do eu querer olhar para mim. E olhar os pontos que eu preciso melhorar. Olhar os pontos que eu preciso desenvolver. Né? Quando eu olho para mim e para os pontos que eu preciso desenvolver, indiscutivelmente eu vou acabar sofrendo, mas vou ter que mudar, porque o resultado vem dessa mudança. A gente sabe que mudança causa dor, a gente sabe que dói, né, expandir a zona de conforto, porque é uma zona de inércia ali, enfim, ela tem um motivo de existir. Mas se deparar com essa dor de olhar aquilo que eu poderia facilmente estar realizando e não estou, facilmente entre aspas, né, e não estou, isso traz um sentimento muitas vezes de fracasso, de frustração, sentimentos esses que acompanham pessoas, colaboradores, pessoas líderes, pessoas empresários. Então parar e olhar é me deparar com essas dores e principalmente me deparar com a dor de ver que a situação poderia estar melhor se fosse, né? Se eu tivesse dado voz àquele momento que eu precisei parar e olhar para mim, mas não fiz isso. Parar e olhar para aqueles pontos de desafios que precisavam ser trabalhados e eu não fiz isso. Essa dor, né, muitas vezes carregada de arrependimento, de remorso, de frustração ou qualquer outro nome que a gente venha dar, essa dor pode reforçar o quê? O sofrimento, né? Reforça o sofrimento de que realmente não estou conseguindo, não sou capaz. Aí ou eu terceirizo as responsabilidades, né, colocando ali, mas o momento está difícil, o mercado, né, a política, a situação financeira, ninguém faz nada com pouco dinheiro. Eu vou encontrar argumentos para justificar a minha não ação. Só que, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou adiar, né, aquela palavrinha bonita, procrastinação. Eu vou estar procrastinando, né, a realização dos meus objetivos, a minha realização profissional e pessoal, o meu propósito. Isso é fato. Quais seriam assim, 3 características aí que um líder de hoje não pode ter? Ou seja, quais seriam os 3 nãos para a liderança de hoje? Vamos falar dos 3 não. Primeiro, tratar todo mundo igualmente na equipe. Tá. Esse é um ponto
de dor latente hoje. Tá? Você monta uma estratégia na tua cabeça que vai dar certo na tua área ali comercial, na tua área financeira, no seu administrativo, você monta uma estratégia, mas você esquece de olhar as pessoas que vão realizar aquela estratégia. E aí você, enquanto líder, você quer introduzir um novo método, uma nova estratégia, um novo projeto, sem avaliar a competência, sem avaliar as características, os pontos fracos, os pontos fortes da equipe. Quem está trabalhando ali naquela equipe? Os parceiros, as parcerias. Né? Esse olhar de parceria também é importante, que é o segundo ponto que eu destaco, que o líder que não faz isso não consegue ter resultado. É o segundo não. Não olhar as pessoas como parceiras. Se colocar num cargo anterior de líder antigamente, que era chefe. Pessoas são parceiras, mas você precisa construir esse relacionamento, tá? O líder precisa construir esse relacionamento. Ele precisa trazer essa construção a partir do olhar para cada um, a partir do relacionamento que ele vai construir. Sim, existe sim possibilidade de realizar, de construir um relacionamento, liderança e liderado de forma saudável e que gere resultados, tá? E o terceiro ponto que eu trago dos nãos é não ter a clareza, não trazer de forma clara o objetivo, as metas, os propósitos, a falta de clareza. E essa falta de clareza, o grande problema dela é o seguinte: às vezes a pessoa, né, o líder, ele jura para você que ele falou. Ele jura para você que ele fez reunião na segunda-feira e falou para todo mundo. Né? Ele tem convicção de que ele trouxe essa informação. Não, mas já aconteceu, né? Quando eu estava iniciando alguns projetos. E aí eu pergunto para os líderes ali, né? Vocês fazem reuniões de alinhamento? Vocês fazem reuniões, né, para definir metas? Vocês fazem reuniões de feedback? Vocês fazem encontros para sanar dúvidas? Você faz o one-on-one, que é a conversa 1 a 1? Você faz isso, você faz feedback? Poxa, hoje, vamos falar, são palavras conhecidas principalmente para as pessoas que se esforçam para estudar sobre liderança, né? Então, muitos deles me trazem que sim, fazem. Mas na hora que a gente vai olhar, Shimon, como que isso está sendo feito? Sim, faz reunião de segunda-feira, traz reuniões com as metas, mas como isso está sendo feito? Você olhou realmente para o perfil de cada um automaticamente, como cada um entende a sua comunicação? Sim, não adianta a gente querer padronizar a comunicação, que isso a gente cai na liderança antiga. A gente está falando da liderança hoje. O primeiro não trate todo mundo igual. Não trate todo mundo igual. Você tem que tratar os desiguais de forma desigual. Diferentes de formas diferentes. Tratando e entendendo que quando eu vou tratar, eu estou falando de comunicação. Isso. E comunicação de liderança, hoje, falando da liderança eficaz de hoje, é a liderança personalizada. A liderança, a comunicação personalizada, entendendo que cada um entende o mundo da tua forma, automaticamente a pessoa vai entender aquilo que você falou de formas diferentes que o colega. Aí você padronizar e entender que você falou a mensagem do que é a meta do mês e do porquê aquela meta do mês. Entender que todo mundo entendeu. Porque você falou daquela forma que você sempre fala, do seu jeito, porque é o seu jeito de falar, e as pessoas achar que as pessoas têm obrigação de entender, né? Achar que as pessoas têm obrigação de se virar e entender aquilo que você quis dizer. Então, é não falar e não repetir o óbvio, tá? Sim. É você, quer dizer, além de ser um empreendedor, de ser um investidor ali, você tem que saber se comunicar. Sim. Fundamental para a liderança Como hoje. diz o Chacrinha, quem não se comunica, totalmente isso, né, se trumbica. Olha, e nunca se falou tanto e nunca se viu tanto a dor pela falta da comunicação adequada. Nós estamos vivendo momentos em que esse olhar precisa existir dentro da empresa, tá? E de novo a gente cai no fato de que as pessoas, os líderes, os gestores, os empresários, né, nas demandas do dia a dia, acabam acreditando que a forma que se comunica muitas vezes é a correta, e pela falta de comunicação clara, pela falta da comunicação eficaz, também acontece de as metas não acontecerem, das metas não virem, dos resultados não acontecerem. Porque pessoas precisam de clareza para a ação. A clareza do que é esperado, a clareza do caminho e a clareza do que até mesmo, tá? Tem isso, do que eu vou ganhar atingindo esse objetivo que precisa ficar claro para a equipe que não é da empresa, é nosso. Tá? A clareza
da minha ação que vai gerar aquele resultado. E isso é papel do líder e tá na comunicação eficaz que o líder precisa ter hoje com a equipe. Então, não comunicar de forma clara, não trazer a clareza das metas, dos indicadores, do propósito da empresa. Isso faz as metas não virem e a empresa, infelizmente, não ter os resultados que poderia. E colocar as pessoas corretas nos lugares corretos também, né? As parcerias. Exatamente. A seleção de parcerias. Sim. Pode tomar água, fique à vontade, que nós já estamos falando aqui, né, há um bom tempo. Bom, são ferramentas eficientes. Você tem algum case legal que você goste de falar para as pessoas sobre os resultados, como foi? Sim, tem alguns cases. Tenho até na minha página alguns depoimentos bem legais. Depois dá uma olhadinha lá para você ver na parte do destaque ali no Instagram. Tem uns depoimentos bem interessantes. Tem o caso de empresárias, né, que começaram um negócio no online, né? Ou melhor, começaram um negócio no offline, depois levaram esse negócio para o online e expandiram a ponto de, agora, nos tempos atuais, estão expandindo já para a América Latina. Olha! Sim, e casos em que, no começo, acreditavam que era o desafio na gestão dos processos, o que precisa ser feito, né? O foco é sempre como ter mais lucro no meu negócio. Mas trabalhando as pessoas, a gente trabalhou, nesse caso específico, a gente trabalhou bastante o eu, né? No alinhamento da empreendedora, do propósito dela, daquilo que realmente era importante e até onde ela queria chegar com o negócio. E depois nós fomos para as parcerias, os líderes que estavam à frente das áreas, dos setores da empresa e que estavam fazendo tudo acontecer. Muitas vezes, de novo, o óbvio, né? Precisamos olhar para o óbvio. E enquanto o empreendedor está achando que contratou alguém para estar ali e alguém é bom, está, né, gerando o resultado esperado e achando que a partir daí a pessoa já vai dar um salto, não é bem assim que acontece. Para dar esse salto, por melhor que seja, a equipe, o colaborador, o líder, para ir para o próximo nível, ele precisa se preparar. E nós preparamos, na nossa metodologia, com a nossa mentoria, nós preparamos essa equipe de líderes para esse próximo nível, para que eles pudessem realmente desenvolver a equipe, identificar os pontos de melhorias, construir os projetos certos, fazer o planejamento estratégico de crescimento. Isso foi há uns 5 anos atrás e agora elas estão ótimas, Eu trabalhei com essa empresa por 1 ano e meio, mais ou menos, e é isso que é o legal. O nosso trabalho, ele otimiza o tempo, como nós falamos de começo. Então, a gente ajuda as pessoas, os líderes, os empresários a identificarem os pontos cegos enquanto podem se tornar oportunidades. É aqueles pontos ali que precisam ser trabalhados e que a pessoa muitas vezes não vê, porque muitas vezes está até já tendo algum resultado e as pessoas às vezes tendem a acomodar ali naquele resultado, não é? Mas se bem trabalhados podem se tornar a alavancagem da empresa, para o próximo nível. Tamara, dentro da tua experiência de muitos anos nesse mundo corporativo e potencializando negócios, qual é o tempo de maturação de um novo negócio? Porque o empresário, a gente fica, né? Poxa, quanto tempo eu vou levar para realmente ganhar dinheiro? Essa é uma das perguntas. Sim, a gente está falando primeiramente, principalmente, do olhar para o empresário, Quando a gente olha um negócio e pensa quanto tempo esse negócio vai gerar retorno para todo o investimento que eu estou fazendo em tempo, dinheiro, horas da minha vida e outras áreas da minha vida que eu estou deixando de estar para estar aqui. Tudo bem, é um princípio de todo empreendedor quando abre um negócio e começa um negócio. Mas o que eu quero realmente para aquele negócio? Qual é o meu perfil empreendedor? Qual é a minha disponibilidade, a minha abertura para essa evolução realmente? E é claro que, quando a gente vai conversar com todo empreendedor, ele vai falar que está aberto. Todo mundo fala que abre um negócio e quer crescer e fala que está disposto a crescer. Mas aí vem a investigação, né? E nós fazemos isso de forma muito estruturada, com ferramentas
eficazes para identificar ali o teu momento e aquilo que realmente você quer para o teu negócio. Mas aí, falando da tua pergunta, a gente precisa olhar, então, para esse empresário e é de acordo com o perfil e com o que ele traz de mentalidade, disponibilidade de evolução, de consciência, né? De autoconsciência até mesmo, porque eu acredito que o negócio reflete quem o empresário é. Então, se a pessoa tiver um devido acompanhamento, né? As métricas, as médias aí de início de retorno é a partir de 24 a 36 meses para iniciar, né, um retorno. Mas, porém, entretanto, a maioria dos negócios, né, a gente está falando aí de pequenas empresas, elas chegam num ponto que muitas vezes se torna um muro, né? O muro, aquela sensação que eu falei das pessoas muitas vezes sentirem que, poxa, eu estou produzindo, legal, estou pagando as contas, né? Às vezes mais apertadinho, às vezes dando certo, mas é isso aqui. Só que se você chegou até aqui, muitas vezes você pode mais. Só que esse poder mais está absolutamente relacionado ao humano, entende? A mentalidade humana. E aí a gente cai no eu da liderança, a gente cai no P da liderança e a gente cai no último P, que são as parcerias certas. Então, hoje, nas minhas metodologias, nós falamos que nós aceleramos 5 anos em 1 ano. A gente acelera 5 anos em 1 ano no modelo de trabalho de empresas, né? Olhando empresas, olhando projetos para empresas. E falando de empreendedores também, né? Em projetos individuais, nós trazemos essa potencialização para o empresário, nós trabalhamos isso, tá? Algo que está dentro de você, mas lembrando que se está dentro de você não quer dizer exatamente que você tem fácil acesso e utiliza facilmente as ferramentas que estão aí. Muito pelo contrário, muitas vezes você até negligencia e elas se tornam pontos obscuros dentro de ti e você não aproveita as melhores oportunidades, né? Então a gente trabalha com isso e isso automaticamente potencializa o seu resultado de você já empreendedor, de você que é líder, de você que muitas vezes estuda, assiste um monte de vídeos e se prepara, é aberto, sim, a aprendizados, sabe? E eu me deparo com alguns clientes também. Hoje meus clientes vêm muito por indicação, sabe? Os próprios clientes indicam aos outros. E isso é muito bacana porque a pessoa que indica, ela sempre passa uma referência de algum ponto que ela trabalhou e que trouxe resultados quando ela me indica alguém, né? Eu tenho, né? Nós temos a ética e a confidencialidade, então nós tendenciamos a realmente, né, manter a confidencialidade dos dados, das informações da empresa. Eu só divulgo, né, empresas e nomes quando realmente eles me autorizam a isso, né, mas porque a gente acaba trabalhando pontos muito particulares do empreendedor em si, da empresa. Muitas vezes tem questões ali que o resultado não está vindo por desalinhamento da diretoria, principalmente em empresas familiares, tá? A gente tem muitos desafios hoje em negócios devido a esse não alinhamento. E assim, parece que está muito claro para o empresário, mas não está. E aí, se você cai nessa percepção, né, nessa ilusão até mesmo de achar que está tudo certo, eu tenho clareza do meu papel, o meu sócio empresário também tem clareza do papel, mesmo que sejamos esposo, esposa, mesmo que sejamos amigos de longa data, mesmo que sejamos parentes, pai e filho, gente, precisa desse alinhamento. E, geralmente, sozinhos não conseguem fazer isso, tá? Então, e esse alinhamento é fundamental para o crescimento do negócio. Então, ali, trazendo, né, nessa realidade de um projeto, um programa, que a gente vai trabalhar ali os pontos chaves do desenvolvimento do negócio e da liderança, a gente tem essa otimização. Muito legal. Que legal. Para as pessoas que acompanham e que querem fazer um contato mais próximo contigo, diga as redes sociais. Hoje nós temos o nosso principal canal de comunicação, que é o Instagram, @tamaralilianoficial.com. Muito bem, então, através do Instagram, é possível iniciar o primeiro contato. @tamaralilianoficial. Lá na bio você tem o link azul que você pode clicar e lá você vai ser direcionada para alguém que vai te responder, alguém da minha equipe ou eu mesma,
né? Vou te responder. A gente vai, antes de fechar qualquer projeto, qualquer programa, a gente precisa entender o teu momento, o momento da tua equipe, o momento da tua empresa, o momento que você está do teu negócio e principalmente se você está no momento de mudança, de alavancagem do teu negócio. Porque se você estiver, ainda que você não saiba como fazer, o como deixa com a gente, né? O legal, Shimon, é que nesse mês, agora de julho, nós vamos estar abrindo algumas vagas, tá? Nós vamos estar abrindo algumas vagas, né? Para esse atendimento em empresas. Eu trabalho semestralmente em empresas, né? Para dar esse start do desenvolvimento, e aí periodicamente eu abro algumas vagas para empresas e também para empresários, e aí de acordo com a nossa conversa, com a demanda que ele traz, a gente encaminha a ferramenta, a metodologia certa, tá? Para que você realmente tenha resultados. É muito bacana e sejam bem-vindos, mas de qualquer forma, independente de não participarem hoje, se não for o seu momento de mudança, é legal acompanhar a página, porque eu estou trazendo ali no dia a dia, né, algumas situações que nós experienciamos e até mesmo, né, além da minha rotina, do meu dia a dia, que representa a mudança do ser humano, porque eu também passei por muitas mudanças, eu também passei por superações, né, por desafios, ainda passo, né, nós somos humanos, nós estamos aqui, estamos vivenciando superações, estamos vivenciando desafios, estamos vivenciando introdução de novos hábitos constantemente, se a gente quer evoluir nesse mundo que está em evolução constante. Então, dá uma olhada lá, de repente pode ser interessante para você e para o seu momento também. Que beleza. Tâmara, eu gostaria de agradecê-la por ter vindo até aqui, nos prestigiar, né, na minha empresa, aqui no nosso podcast. E foi um prazer. Eu acredito que temos que repetir, né, mais momentos, porque é muita coisa. Muita coisa. Né? É muito conhecimento, é muita técnica, muitos métodos que eu acredito que precisam ser levados para as pessoas. Afinal de contas, nós tínhamos que ter uma matéria, né, no ensino fundamental, no ensino médio, como empreender, quais são os caminhos, né? Precisava ter uma Tâmara em cada sala de aula ensinando. Então, muito obrigado e digo aqui que as portas estarão sempre abertas. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. E uma última reflexão para você que me ouviu até aqui, que ouviu a gente, que de repente está no momento que você pode sentir que você está fazendo e não vendo resultados, ou você está naquele momento do teu negócio, da tua empresa, da tua equipe. Muitas vezes você não é um empreendedor, você pode ser um intraempreendedor, alguém que trabalha dentro da empresa, mas tem ali aquela vontade de fazer acontecer e quer dar o próximo passo. Dá uma olhada para si mesmo. Questione as suas verdades. Questione aquilo que muitas vezes parece que está dando certo, mas não está. Questione aquilo que você tem de bom e muitas vezes você está negligenciando, deixando de dar atenção, somente focando naquilo que está dando errado. Sabe? É o olhar humano e um olhar humano direcionado. E também tenha clareza do que você realmente quer. E consiga passar isso com a comunicação adequada para as pessoas que fazem parte da tua vida, da tua trajetória e da tua equipe. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso para todos vocês. Obrigado, Tâmara. E espero que você que está nos acompanhando curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, siga a Tâmara no Instagram, nas redes sociais. E espero você aqui na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.